Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que o favor do Senhor esteja aí, dando a você força, graça, ânimo, direção, que Ele ajude você a ver o que você não está vendo, ou seja, que Ele coloque luz nas suas trevas. Que o Senhor dê a você um entendimento maior, um conhecimento, uma clareza de tudo que você não está tendo. Porque talvez você esteja aí, Senhor, por que as coisas não acontecem? Eu não estou entendendo. Faça a oração do Davi, Senhor. Veja, sonda-me. Veja, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Senhor, perdoa os meus pecados conscientes e os ocultos. Aqueles que eu cometi e nem tenho consciência que cometi. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Tira a venda. Senhor, tira o agravo dos meus ouvidos. Senhor, se o meu coração está endurecido, ajuda-me, Pai, ajuda-me, ajuda-me. Guarda-me de mim mesma. Ah, você precisa orar assim. Me guarda, Senhor. Me guarda. E muitas vezes nós precisamos ser guardados e protegidos pelo Senhor de nós mesmos. Porque podemos nos enganar, mas nos enganar terrivelmente. E quantas pessoas que estão enganadas, acreditando em mentiras, a pessoa simplesmente cai no laço de Satanás de acreditar numa mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, você vai ser guiado pela mentira. Só que essa mentira é mentira. Mas para você é verdade, porque você acredita. Quantas pessoas que eu encontrei que estavam vivendo com base em mentiras, mas que eram verdades para elas. Elas acreditavam que era verdade, que trilhando aquele caminho elas iam atingir tal objetivo, fazendo de tal forma elas iam obter algo que elas queriam, só que elas estavam na contramão de Deus. O Senhor me usou várias vezes para colocar luz onde só havia trevas e mostrar, não, você está completamente equivocado, equivocada. Isso é uma mentira, você acreditou numa mentira, você nunca vai obter o resultado que você diz que quer fazendo desse jeito. Você não vai chegar nesse determinado lugar que você diz que quer chegar, trilhando esse caminho, fazendo dessa forma, tomando essas decisões, fazendo essas escolhas, tendo esse tipo de atitude, mantendo esse comportamento, vendo a vida dessa forma. A sua visão está errada, não é uma visão bíblica.
está completamente equivocada. Você não tem uma mente bíblica. E o caminho do sucesso é uma mente bíblica. Como que eu vou ter vitória na minha vida? Tendo uma mente bíblica. O que eu preciso? Ter uma mente bíblica. Para que eu possa falar biblicamente, agir biblicamente, tomar decisões biblicamente. Quer dizer, tudo o que eu fizer tem que ser com base na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então eu preciso ter conhecimento da verdade. Porque foi exatamente o que o Senhor falou. Por falta de conhecimento, o meu povo tem sido destruído. Porque você, sem conhecimento, vai fazer as coisas de forma tola. Desalinhada de Deus. E qual vai ser o resultado? Fracasso, perda, destruição. Porque a pessoa simplesmente, ou ela escolheu ignorar a verdade, ou ela realmente é cega, ela não tem conhecimento nenhum da verdade. Porque, olha aqui, ó. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois o seu povo age como os que contendem com os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e os profetas tropeçam com vocês de noite. Por isso destruirei sua mãe. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E aqui estava todo mundo. O povo tropeçava de dia, os profetas à noite. E tudo tem um começo, né? Tem uma mãe, tem um útero que está gerando isso tudo. E aqui, no caso, era a rejeição ao conhecimento, à verdade. Porque nem sempre a falta de conhecimento é realmente porque a pessoa não teve acesso, condições. Não, às vezes ela teve, mas ela escolheu a ignorância. Então, em muitos casos, a ignorância é uma escolha. A pessoa já ouviu, ela sabe, mas ela decide não. Ela decide dizer não para o conhecimento. E ela quer fazer do jeito dela. Então, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento da verdade destrói. Ponto. Por isso que se você não quer que a sua vida seja destruída, a sua família, você precisa conhecer a verdade. Você precisa buscá-la. Como quem busca o ar. Uma vez que vocês rejeitaram o ar, aqui o problema foi esse. Eles tiveram acesso ao conhecimento, à verdade, mas eles preferiram rejeitar. Rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus. Eu também me esquecerei dos seus filhos. Então, aqui o Senhor está falando com o povo, está falando com sacerdotes. Está deixando claro que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. E que os sacerdotes, aqueles que deveriam estar investindo a vida em colocar luz nas trevas das pessoas, estavam rejeitando a verdade.
rejeitando a verdade. Que coisa triste. Uma pessoa rejeitar a verdade. Ela ter acesso, condições, mas ela simplesmente rejeita. Ó, quanto mais os sacerdotes se multiplicaram, mais eles pecaram contra mim. Trocarei a glória deles por algo vergonhoso. Olha só isso aqui. E o Senhor disse aqui, ó, uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Quer dizer, o que vocês estão fazendo agora vai voltar contra seus filhos. Óbvio, porque a porta que você abre, ela vai atingir os seus filhos. As guerras que você não vence, seus filhos terão que lutar. Então, esse comportamento aqui vai afetar seus filhos. E o Senhor fala, ó, quanto mais sacerdotes, não estava melhor, quer dizer, a gente pensa assim, né? Então, tem mais sacerdotes, né? A palavra está crescendo, está isso. Não, o Senhor disse que aqui, infelizmente, nos dias de Oséias não foi assim. O engano foi crescendo, porque o ensino estava contrário à verdade. E não é isso que a gente está vendo acontecer? Estão alargando a porta. Estão tirando, aliás, arrancando os marcos antigos. Então, isso é muito sério. Todo dia a gente ouve que o número de evangélicos cresce. Mas nós não vemos mudança na sociedade. Porque se nós estamos crescendo, estamos em maior número, então é mais luz, menos trevas, não é? Mais sal. Então, menos as coisas estão estragando. Mas nós estamos vendo estragar cada vez mais e as trevas crescerem. Porque onde há trevas é porque há ausência de luz. Então, se eu sou luz, não vai ter lugar para trevas. Se eu sou sal, eu não vou deixar que as coisas estraguem, porque eu vou preservar. Então, isso é lindo. O Senhor Jesus disse que nós somos a luz, nós somos o sal. Agora, se o sal se torna insípido, o que acontece? A Bíblia fala que só serve para ser pisado pelos homens. Não é isso que está aqui, ó? Quanto mais os sacerdotes se multiplicarem, mais eles se multiplicaram, mas eles pecaram contra mim. Trocarei a glória deles por algo vergonhoso. Quer dizer, havia glória, mas o comportamento estava atraindo vergonha. Você está vendo? A pessoa atrai a vergonha. Quando ela escolhe o engano, a mentira, quando ela rejeita o conhecimento. Aí a glória se torna vergonha agora. Ao invés dela ter cabode na vida dela, né? Um peso de glória, e a glória pesa, a bênção pesa, né? Então, por isso que você precisa ter musculatura espiritual para a glória. E esse pessoal não tinha musculatura espiritual. Claramente. E o que aconteceu? Então, de cabode veio Icabode, a falta da glória, né? Um povo sem glória, sacerdote sem glória, mas com vergonha na vida. E assim acontece, infelizmente. Quantas vezes eu vi isso? Gente que por um tempo era glória, era um exemplo, era um espetáculo da glória de Deus.
a vida da pessoa, o testemunho da pessoa. De repente virou vergonha. As pessoas olhavam e diziam, olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. De repente, as pessoas já estavam dizendo, né? Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Onde ela foi parar? Gente, ela subiu tanto, que tombo é esse? Mas ela construiu na areia. E quando veio um vento mais forte, derrubou tudo. Porque a vida que ela construiu foi na areia, não foi na rocha. Foi com base no engano, rejeitando o conhecimento, escolhendo a ignorância, rejeitou a verdade. Não porque ela não teve acesso, mas ela simplesmente rejeitou. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm apetite pela sua iniquidade. Olha que coisa mais triste. Eles se alimentam dos pecados do meu povo, porque as pessoas mais fáceis de serem controladas são as hedonistas. Então, o que esse povo, esses sacerdotes, essas autoridades estavam fazendo? Dando corda e pregando um engano para essas pessoas, que permitia que elas vivessem uma vida bamba, solta, sem alicerce, sem um fundamento firme, dando tudo à carne delas. Não é? Não é isso que Paulo falou? Que nos últimos dias as pessoas com comichão nos ouvidos iam buscar líderes para pregar o que elas querem ouvir e não o que elas precisam? Tem gente que busca, não, isso eu não quero. Igualzinho a Acabe. Acabe queria ouvir os profetas mentirosos, tomados por um espírito de engano, mas não queria ouvir Micaías. Chegou a prendê-lo quando ele falou a verdade para ele. Não fale a verdade para mim, senão eu prendo você. Hoje em dia eu cancelo você. Eu vou contra você. Eu não quero ouvir a verdade. Então, esses sacerdotes incutiram o engano na vida dessas pessoas. E agora elas estavam vivendo a vida com base no engano. E o Senhor culpou essas autoridades que não exerceram corretamente a autoridade, a influência para levantar, para conduzir as pessoas a Deus, mas para controlá-las e manipulá-las. E a pessoa mais fácil de ser manipulada é a hedonista. Que é uma coisa, que coisa maravilhosa. Todo mundo quer ouvir, todo mundo que não quer mudar. Vamos corrigir isso, né? Todo mundo não. Quem não quer mudar, quem não quer abandonar sua vida de pecado. Não é uma delícia ouvir algo de Deus? Às vezes até como Acabe estava à procura de uma profecia de Deus, Deus. Então, só coisa boa. Os profetas do Acabe só profetizavam coisas boas para ele. E ele adorava aquilo. E ele estando no mais profundo engano. Mas era agradável aos seus ouvidos. Então, olha só. Então, eu ouço coisas boas do Senhor para mim, e você é maravilhoso, e vai dar tudo certo, e eu tenho algo com você, e vai acontecer e tal, sem eu ter que mudar. Então, eu não preciso mudar meu estilo de vida, eu não preciso arrumar a minha vida, eu posso continuar vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivi. Que foi o que uma moça falou.
Ela falou, bispa, eu ia para a balada, eu me relacionava com pessoas, não é que eu tinha só um relacionamento ali, não. Eu não tinha um relacionamento fixo. Eu me relacionava com pessoas. Eu vestia, as minhas roupas eram muito sensuais, mostrando o corpo. Eu ia para a praia, o meu biquíni não era biquíni, era micro, era um negócio, um fio mesmo, um fio dental. E ela disse, e quando eu estava mal, eu corria até, os profetas. E eu não estou aqui falando porque profeta é bíblico, existe, a profecia é verdadeira, mas, meu querido, tem muita bagunça por aí. E ela disse, e eu ouvia, filha, eu amo você, eu tenho um propósito na sua vida. E ela disse, teve um dia, ela falou, que eu passei a noite na bagunça, bebi, fumei maconha, fiquei com homem, fiquei com mulher. Eu estava mal naquele dia, porque eu tinha um certo conhecimento, né? A avó dela tinha levado ela quando pequena para a igreja e tal e tal. E agora ela estava na lama. E ela disse, e aí eu fui até a casa de uma pessoa que, né, era um profeta, e ele profetizou tantas coisas maravilhosas para mim, tantas coisas, que foi naquele dia que eu não fui confrontada em nada. Em nada. Ela disse, só que eu estou contando a história dela, viu, gente? Eu sempre estava ajudando essas pessoas, dando algo. Eu nunca fui confrontada. Até que um dia uma tia dela falou, escuta, ouça o programa Mudança de Vida. Você precisa, que ela contava. Não, porque Deus falou comigo. E a tia dela falou, escuta. Falou com ela. Falou o nome dela e falou, isso não bate. Isso não está alinhado com Deus. Isso está errado. A sua vida está uma bagunça. E ela não gostou e brigou com essa tia, chamou a tia de religiosa, você é só uma religiosa, e não sei o quê, e esse Deus, eu não acredito nesse teu Deus, o meu Deus é amor, o meu Deus é amor. E aí a tia dela, nervosa com ela, falou para ela, é amor, mas é fogo consumidor. E no céu não entra pecado. E ela disse, eu vou pro mesmo céu que você. A tia dela abriu a Bíblia rapidamente e falou, aqui ó, no céu diz que na cidade santa não entra gente impura. E ela já foi saindo, ela falou, e tem mais! Jesus falou com pessoas que profetizavam, que estavam curando pessoas e fazendo coisas que pareciam maravilhosas. Mas ele disse, apartem-se de mim. Vocês que têm praticado o mal, porque eu não conheço vocês. Então, cuidado. Cuidado, porque você está acreditando em mentiras e enganos, e esse engano vai destruir com você. Bom, eu não tenho tempo para dar os detalhes, mas a vida dela foi lá para o fundo, mas de um jeito, perdeu o emprego e contraiu doença, e foi diagnosticada com a doença terrível. E aí, então, ela começou a me ouvir. Ela disse, bispa, por 3 meses eu era confrontada todos os dias, eu chorava. As vendas foram caindo, foram caindo, foram caindo. E eu vi que eu vivia no engano, que tudo que eu pensava, acreditava, era só engano, mentiras. Eu tinha que zerar a minha vida e recomeçar.
Ela disse, eu fui enganada. Enganada pelo meu próprio coração, enganada por pessoas que se aproveitaram daquilo que eu fazia, do meu hedonismo, que de alguma forma elas alimentaram o hedonismo na minha vida. E eu fui manipulada. Eu que me achava tão esperta, eu fui manipulada. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei pelas suas ações. É o que essa moça disse. Apesar de eu ser uma cega, sim, Deus tratou comigo. Eu fiquei sabendo que 2 das pessoas que profetizavam só bênçãos para mim foram duramente tratadas com enfermidades sérias. Uma chegou a morrer. Ela disse, uma delas, eu descobri que estava com câncer na língua e morreu. Ela disse, foi a que mais profetizou que estava tudo bem comigo. Nós não podemos ser enganados. Ouça a palavra. O meu povo tem sido destruído por causa da falta de conhecimento. Porque tem abraçado o engano, as mentiras. Acorda. Deus está falando com você. Deus está colocando luz. Deus está colocando luz. Deus está colocando luz nas suas trevas. Isso é prova de amor. Prova de amor. Esse programa é Deus derramando amor no seu coração, levando você a ver o que você não estava vendo, clareando o seu entendimento, abraçando você e dizendo, para. Se você continuar neste caminho, é a destruição que virá sobre você. Você vai ter um encontro com a destruição. E Deus não quer isso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha realmente transformado mentes e corações. Que eu deixe pessoas aqui conscientes e libertas para a glória do Teu nome. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e peço que o Senhor dê discernimento, visão bíblica para o Teu povo. Abençoa, Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores e prospera esses fiéis altamente. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha mudado a visão, a perspectiva de cada pessoa que ora comigo. Que ela esteja neste momento vendo, que tudo esteja claro, que o temor tenha tomado conta do coração dela e que ela já tenha se posicionado, se levantado internamente para viver uma vida pura, santa, alinhada com a sua palavra. Que ela tenha uma mente bíblica. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, um trabalho incrível, graças a Deus. Domingo, batismo, e assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.